Olá pessoal, vamos começar mais uma aula agora. Nós vamos entender como se dá então o processo, de tabulação dos dados, Vamos começar a entender que esses dados, quando eles estão de modo não organizados, eles não querem dizer muitas vezes absolutamente nada. Fica até difícil de compreendê-los. Então eles precisam ser devidamente tratados, organizados, para que possa então ser um instrumento útil para fins de tomada de decisão. Não vamos perder tempo não, vamos começar imediatamente a nossa aula e vamos entender isso aqui, Então, como é que a gente fala, o que a gente vai trabalhar no que tange a organização desses dados quantitativos, Então, essa é a parte da estatística que ela coleta, descreve, organiza e apresenta os dados para vocês. Basicamente, há duas formas de apresentar essas informações, ou por meio de tabelas ou por meio de gráficos, ok? Qual que é o objetivo, pessoal? Proporcionar melhor compreensão dos dados. Muitas vezes a informação solta, ela fica difícil de ser interpretada, analisada, mas quando ela é devidamente tratada e organizada, fica muito mais simples e facilita o nosso processo de compreensão, não é mesmo? Então, diante disso, olha o que o professor associado da Universidade de São Paulo, da USP, ele nos fala, o professor Marcelo Martinelli. Dados são fatos, em si não trazem grande significado. Só depois que eles forem de alguma forma agrupados ou processados, é que podemos ver o significado ser revelado, Então, gente, muitas vezes você fala os dados de modo isolado, nós vemos aí, as pessoas às vezes falam os dados de modo extraídos de um contexto, eles muitas vezes não têm significado nenhum. Mas quando você olha um gráfico, quando você vê uma tabela, ele fica muito claro, ele fica muito visível. Hoje nós vamos aprender, nesse momento aqui, vamos iniciar o nosso estudo de como se prepara uma tabela, ok? Muito bem. Então, esses dados, existem diversas formas de ser organizados, mesmo numa tabela e num gráfico. A gente pode organizar esses dados colocando do valor maior para o menor, do menor para o maior. Nós podemos categorizar esses dados em ordem alfabética, que muitas vezes é um recurso extremamente interessante para quantificar isso, Outra forma que às vezes a gente usa para apresentar dados é estabelecendo uma ordem cronológica dos eventos. Isso ajuda demais, muitas vezes, quando a gente está falando de dados históricos, quando nós estabelecemos uma linha de tempo. Então, essas ferramentas aqui são processos bem basiquinhos para que a gente possa organizar esses dados, tá bom? O que é uma tabela, pessoal? Tabela é um quadro que resume um conjunto de qualquer de observações. Então você observa um determinado evento, um determinado acontecimento e caracteriza ali, demonstra naquela questão representativa, nesse elemento pictório, você estabelece ali de como vai ser as suas observações, como é que elas vão estar classificadas e organizadas, Eu costumo brincar que a nossa vida depois do Excel mudou muito, pessoal? Que basicamente quase tudo se resume a uma tabela, Tem muitos tipos de tabela que nós podemos utilizar. O mais comum deles, pessoal, é a chamada tabela de frequência. Sem dúvidas, é a tabela mais característica para a gente compreender a frequência dos eventos. Qual a característica? Como é que eles acontecem? Qual o ordenamento? Com que relativa frequência acontece um determinado evento? E você caracteriza isso de modo simples ou de modo acumulado, Então, é uma boa forma para você entender como um determinado grupo, um determinado conjunto de dados vão estar se comportando. Então você compreende através da tabela o comportamento de uma determinada amostra que você estuda. Então, exemplo aqui, olha, vamos pegar essa tabela aqui de variáveis como o tipo de alimento, o desperdício e o total e o percentual, E o valor em dinheiro. Vejam, pessoal, se eu falar no restaurante que 68 ovos foram desperdiçados, bom, de cara parece muito, mas vamos supor que o cara usou 1 milhão de ovos.
68 é um número pequeno. Então hoje, principalmente com a questão da pandemia, fica uma discussão muito grande de o que é muito, o que é pouco. Depende da quantidade a ser tratada. Então a tabela ajuda muito isso. Então aqui, olha só, de um total de 320 ovos que foram trabalhados, usados num determinado restaurante, 68 foram desperdiçados. O que significa, pessoal? 21,25%, um pouco mais de um quinto dos ovos foram desperdiçados. É claro que esse número é absurdo, ok? Já quando eu faço uma comparação com as azeitonas, num total de 1.900, 143 foram desperdiçadas. Aí a pessoa fala assim, mas isso é pouco, é só 7% das azeitonas. Ok, esse número pode ser percentualmente baixo, mas o que acontece com a azeitona, pessoal? Ela é um ingrediente caro, então isso representa uma despesa muito grande para o dono do restaurante. Então a tabela, veja como a gente precisa analisar, como a gente precisa usar a nossa capacidade intelectual para compreender o que a tabela nos mostra. Porque o número por si só, ele muitas vezes é frio, né? Então olha só, de 100 tomates que foram trabalhados num restaurante, 28 foram desperdiçados, 28%. Mas do ponto de vista do custo, foi só R$ 9,80. Eu sei que pode ser significativo, mas dentro do que essa tabela nos mostra, é uma questão menor, ok? Então a gente precisa, a tabela ela serve para mostrar uma determinada informação e ela, por isso que ela precisa ser bem feita, para que ela possa ser devidamente compreendida. Muito bem, olha aqui uma outra tabela bem interessante, né? É uma tabela que é uma estimativa de 2006, ela foi extraída, né, do INCA, o Instituto Nacional de Tratamento do Câncer no Brasil, né? Então veja o que ele fez aqui. Ele colocou os diversos tipos de neoplasia, né, e as localidades das neoplasias, ou seja, onde que possa ter ocorrido esses casos de câncer. E aqui ele trabalhou o quê? Separou o grupo masculino do feminino. Olha, pessoal, por que isso é importante? Por exemplo, o câncer de mama pode acometer tanto homens quanto mulheres, mas ele é predominantemente o que, pessoal? Um tipo de doença que ataca o público feminino, ok? Né? Cânceres de traqueia, brônquio e pulmão, basicamente aqui no público masculino o número é bem maior do que no público feminino, né? Então isso pode estar relacionado à questão aí, né? Está intimamente relacionado, a gente depois vai falar disso quando a gente for estudar correlação, mas aos hábitos alimentares e principalmente a questão do tabagismo, que outrora era muito maior em homens e em mulheres, né? Então hoje, ainda bem que o consumo de tabaco está diminuindo, mas ainda ele é maior no público masculino do que no feminino, apesar que esses números estão se aproximando, né? Então olha agora aqui, olha por exemplo, se naquela hora a gente falou do câncer, né? Olha só, câncer de colo de útero, pessoal, esse não tem nenhum aqui no público masculino, por um simples motivo, homem não tem útero, ok? Então, biologicamente falando, nem estou discutindo outros aspectos de cunho de imagem ou identidade social, estou falando um aspecto concreto biológico, tá bom? Próstata, né? Não tem câncer de próstata nas mulheres, porque é um órgão especificamente masculino. Então a tabela, ela nos ajuda a ter informação aqui, né? Olha, por exemplo, aqui a questão do câncer de pele. Olha como ele ataca muito mais as mulheres do que os homens, né? Por quê, pessoal? Pode ser questões de vestes, né? Pode ser uma questão de exposição ao sol, tá maior no público feminino que no público masculino. Aí você levanta um primeiro dado na tabela, você depois vai pesquisar isso para compreender melhor o fenômeno, né? Muito bem. Quando a gente fala de distribuição de frequência, a gente está tratando aqui, pessoal, de uma listagem dos dados, tanto do ponto de vista individual, quanto por grupos de intervalo, para a gente compreender como se dá essa frequência. Basicamente, quando a gente fala frequência, nada mais é do que contar quantas vezes um determinado evento ali agrupado ocorreu, né? Então, essa tabela, quando ela é bem produzida, ela ajuda a entender um conjunto de dados. Vamos pegar um exemplo básico aqui, tá? Considere um conjunto de dados, né? Vamos supor aqui que a gente estivesse falando da idade de indivíduos. Então, nós pegamos ali
o número de indivíduos. Quantos indivíduos nós pegamos? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pegamos aqui, então, 17 indivíduos. Vamos supor que seja a idade deles. Então, esse grupo de indivíduos, esse conjunto de indivíduos, eles têm idade entre 21 e 30 anos. Mas a gente quer saber qual que é a frequência relativa de cada idade. Para isso, a gente estabelece determinados controles, tá? Então, o primeiro deles, que a gente vai chamar aqui na nossa tabela, é o FI. Vejam que cada uma das idades eu coloquei linha por linha aqui, ó. 21, 22, 23, 24 até o 30. Ok? Já já eu explico melhor essa tabela, mas vamos voltar aqui. O que é meu FI? É a minha frequência absoluta, ou seja, é o número de vezes que aquele evento aconteceu, né? O número de eventos pertence apenas a uma classe, ok? Ou intervalo de uma classe, conforme nós vamos ver posteriormente. Bom, então aqui no meu FI, eu pego, por exemplo, aqui, número de indivíduos com 21 anos. Então, você vai contar. 1, 2, 3. 3 indivíduos têm 21 anos. É o que a gente chama de frequência absoluta. Simples absoluta, né? Frequência simples é o nome mais utilizado. Agora eu tenho aqui, ó, indivíduos com... Opa, sumiu aqui, isso. Nós temos agora o número de indivíduos com 22 anos. 1, 2. Então, eu sei que tem 2 indivíduos. 23, 1, 2. 2 também. 24, apenas 1. 25, eu tenho 1, 2, 3, 4 indivíduos. E aí, o que eu faço? Eu olho a população, olho o conjunto de dados e vou classificando quantas vezes cada um deles apareceu aqui na minha pesquisa. Veja que um indivíduo, ele não pode ter ao mesmo tempo 21... Opa, ele não pode ter 21 e 22 anos. Ou ele tem 21, ou ele tem 22. Ah, mas se ele tivesse 21,5? Aí, pessoal, é por isso que a gente vai trabalhar depois a questão do intervalo de classes, tá certo? Aqui, desse jeito, com um número específico, ou o indivíduo tem 21, ou ele tem 22. Ele não pode estar ao mesmo tempo aqui e aqui, beleza? Depois que você lança todas as frequências simples, né? Ao final... tem que dar o quê? O somatório. Esse símbolo, né, é um símbolo grego que significa somatório. Então, a soma dos indivíduos aqui deu 17, tá certo? Então, sempre a soma da frequência simples, ela vai representar o quê? A quantidade total de indivíduos, tá bom? E a frequência absoluta acumulada? A frequência absoluta acumulada é a soma da frequência absoluta de uma classe, né? Então, o que ela faz, pessoal? Ela soma a classe anterior, a classe naquele momento que você está analisando, com a anterior, a imediatamente anterior. Então, vejam aqui que, por exemplo, indivíduos com frequência acumulada, simples acumulada. Frequência de indivíduos com 21 anos, 3. Por quê, pessoal? Porque não tem nenhum indivíduo anterior aqui. Então, 3 mais 0, 3. Ok? Frequência simples acumulada até 22 anos. 3. No caso, vamos pegar aqui. 2 mais 3, 5. Ok? Então, em indivíduos com até 22 anos, nesse grupo, temos 5 indivíduos. Quantos indivíduos têm até 23 anos? 2 mais 5, 7. Então, ou seja, eu pego sempre a frequência simples em questão e somo com a acumulada imediatamente anterior. 2 mais 5, 7. Até 24 anos, 1 mais 7, 8. E assim você vai fazendo sucessivamente conforme a sua tabela. Presta atenção. Chave aqui, um ponto básico para saber se você fez certo ou fez errado. A sua última linha aqui, ó, na sua última variável, ela tem sempre que dar o quê? Exatamente o número total de indivíduos, ok? Então, chama a atenção aqui de vocês, ó. Aqui na última linha, na última classe da minha tabela, o número da frequência acumulada aqui tem que ser igual ao da frequência total acumulada da frequência simples, ok? Por quê, pessoal? Se você está acumulando
não pode ter um número maior de indivíduos do que o total de indivíduos que pertence àquele grupo. Tá certo? Ok? Vamos continuar aqui agora a nossa explicação. Se a gente viu aqui, então, a nossa frequência simples e a nossa frequência acumulada, agora a gente vai verificar ela na forma relativa, né? Por que é importante a frequência relativa? Muitas vezes, pessoal, o número por si só, ele não quer dizer nada. Mas quando você coloca isso em porcentagem, aí esse já é um número para a gente que fica bem significativo. Por exemplo, se eu falo para vocês, olha, 8 indivíduos foram assassinados. Puxa vida, é claro que é um número chocante, né? 8 indivíduos foram assassinados, mas tem que ver o contexto. Foi numa guerra? Foi num bairro? Foi numa rua? Foi dentro de uma casa? Dependendo, isso nos choca. Então, por exemplo, 8 indivíduos foram assassinados em um ano. Gente, dependendo da população, isso é um número maravilhoso, né? Não é um número maravilhoso, gente. Até perdão, pode parecer meio insensível, mas estou dizendo o seguinte, dependendo se você tem uma população de igual a população, vamos imaginar que a população brasileira conseguiu um nível de civilidade que apenas 8 indivíduos durante um ano inteiro, no Brasil inteiro, foram assassinados. É claro que é um número bastante razoável, bastante bom do ponto de vista aí do caso da segurança pública, né? Então, mas 8 de quanto? Então, esse que é o detalhe. Então, a gente faz uma conta para determinar a porcentagem, a frequência relativa disso. Aqui na nossa tabela, a gente vai verificar que a frequência relativa, nós vamos trabalhá-la de modo decimal, ok? Qual a diferença de decimal para porcentagem, pessoal? É que é só você pegar o número aqui decimal e multiplicar por 100, você acha o quê? A frequência absoluta, né? Você acha a porcentagem dessa frequência relativa. Então vamos lá, como é que você calcula ela? Você vai pegar a sua frequência simples, classe por classe, e vai dividir pelo número total de indivíduos. Então toda vez que você pegar a frequência simples, o meu FI que eu já calculei, e dividir pelo número de indivíduos, o somatório de indivíduos, né, o total de observação, você consegue calcular esse número. Então, por exemplo, aqui, se eu pego 3 dividido por 17, dá 0,18. Lembrando que aqui eu estou arredondando. Geralmente eu vou pedir para vocês trabalharem com 4 casas decimais, ok? Então, 3 dividido por 17, 0,18. 2 dividido por 17, 0,12, né? Mesma coisa aqui, ó, 2 por 17, 0,12. 1 dividido por 17, 0,006, ok? E você faz sucessivamente. Importante, pessoal, você reparar, que, olha aqui na minha tabela, que ao final, né? Ao final que eu faço todas as minhas frequências relativas, o final dá dando 1. Esse 1 aqui significa o quê? 1 inteiro, ou seja, o somatório da minha frequência relativa, que também pode ser apresentada na forma percentual, representa 100%, ok? Então aqui eu vou somando todas as classes dos meus indivíduos, colocando ela no caso decimal, ou seja, eu poderia ler aqui 18%, 12%, 12%. Então, ou seja, o somatório desse grupo representa 100% ou 1 inteiro. Por que isso é importante para nós, pessoal? Isso aqui é importante porque vai categorizar os indivíduos. Então, por exemplo, eu sei, olhando essa tabela, que 24%, né? Olha aqui, com base somente aqui, né? Arredondando os números, ok? Porque estamos só com 2 casas. Eu sei que 24% dos meus indivíduos têm 25 anos. Eu sei que apenas 6% ou 0,06 dos meus indivíduos têm 30 anos. Então aqui eu já começo a quantificar, fica mais claro o número para nós. Bom, só está faltando a minha frequência relativa acumulada, né? O que é a frequência relativa acumulada, pessoal? Ela segue o mesmo padrão da frequência simples acumulada, né? Ou seja, é o valor da frequência acumulada dividido pelo número total de observações. Então o que eu posso fazer? Eu tenho 2 formas. Eu posso pegar a minha frequência, olha aqui, eu posso pegar a minha frequência absoluta acumulada, que eu havia calculado anteriormente, e dividir pelo número total de indivíduos. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu posso pegar aqui então, ó,
3 dividido por 17, 0,18. 5 dividido por 17, 0,29. 8 dividido por 17, 0,41. Assim por diante. Essa é uma forma de você fazer, ok? Qual é a outra forma, a qual eu acho muito mais simples? Olha, se aqui na frequência acumulada nós falamos que ela é a soma da frequência simples da classe mais a acumulada anterior, né? Ou seja, 2 mais 3, 5. 2 mais 5, 7. Eu posso estabelecer o mesmo padrão de comportamento aqui que vai dar certinho. Apesar que, volto a dizer, né? Aqui a gente está trabalhando com os números arredondados e eu fiz no Excel. Então aqui talvez dá umas distorçõezinhas no número, né? Por quê? 0,12 mais 0,18 dá 0,30, né? Você pode falar, eu sei, mas é porque aqui tá com os arredondamentos e o Excel, eu não fiz o arredondamento adequado aqui na tabela, tá? Então, olha só, poderia ter usado mais casas, mas olha aqui, 0,12 mais 0,18, 0,29. 0,12 mais 0,29, 0,41. 0,06 mais 0,41, 0,47. Assim eu faço sucessivamente até o final. Aqui, olha só, chegou no final, 0,06 mais 0,094 deu 1. Aí, pessoal, dependendo do número de casas que você for trabalhar, pode dar uma variaçãozinha aqui e ficar 0,99999, né? 1,01111. E aí pode dar um arredondamento dependendo da quantidade de casas que você trabalhar. Tudo bem, eu vou aceitar, tá dentro da margem, tá bom? E é importante aqui nós lembrarmos que na frequência relativa eu quero trabalhar sempre com o quê? 4 casas depois da vírgula, exatamente para facilitar a vida de vocês, tá bom? Importante lembrar, da mesma forma que na minha última classe aqui, na minha última linha, o número deu igual o meu somatório, aqui é a mesma coisa. A minha frequência relativa acumulada, o número final, ela vai ser igual ao quê? A minha frequência relativa simples. Pessoal, aqui a gente encerra essa aula, né? Ela foi um pouquinho maior para poder tentar explicar o máximo e detalhadamente possível, para quando você tiver alguma dúvida, você reveja o vídeo, reveja a aula e depois possa praticar adequadamente nos exercícios, tá bom? Até a nossa próxima aula!